Olá, como vai você? E eu tô aqui, conforme prometido, às 13 horas na capital paulista. E hoje, olá, a Rê já entrou. Eu quero dizer para vocês que a gente hoje convidou a Renata Spaliti para a gente conversar. Ela que foi aluna do processo já há um tempão, ela fez uma mudança extraordinária na vida dela e a gente está aqui chamando, né, pessoas extraordinárias que pegaram uma metodologia que é muito poderosa e fizeram, né, uma coisa incrível com essa metodologia nas suas vidas. Então, é uma live imperdível. Vocês vão conhecer uma pessoa fantástica. Então, eu vou pedir para vocês, pega aí o aviãozinho, chama seus amigos, diz, olha, para tudo e vem assistir essa live. Coloca aí coração porque o Instagram vai validar, né, a live com um monte de coraçãozinho. Então vem e chama todos os amigos. Rê, eu sei que você já está aí e eu vou pedir para você pedir para entrar, porque eu só vi que você entrou e eu não consegui te chamar. Então, talvez você tenha que sair, entrar de novo e aí pede para eu te chamar, que eu acho que eu não consigo. Ah, já sei, consigo sim. Tô te chamando. É, Aê, muito bom, Rê! Nossa, eu tô emocionada de falar com você. Que Ai, gostoso, que gostoso. Uma pessoa linda, 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 pessoa, né? Que é a Renata. Eu acompanho, né, teu trabalho com muito orgulho. É muito gostoso saber tudo que você fez, da vida, né? Tudo que você faz da vida. Até como você está lidando aí com a quarentena, estou super curiosa para você contar para a gente, porque acho que pode ser um exemplo bem bacana. Então, olha, pessoal, conta para todo mundo que a Rê está ao vivo, é imperdível. E bem-vinda, Rê. Conta para gente quem é você, por que que a gente se conhece. Enfim, ó, meu público todo é seu. Conta aí, tá todo Elô, mundo bom, primeiro aí. eu quero agradecer esse convite, que eu fiquei tão contente. Você sabe que eu sou uma apaixonadíssima pelo processo, eu tenho um amor imenso por você, por Obrigada. todos os integrantes, professores maravilhosos. Então, eu fiquei bastante contente. Eu gosto muito das oportunidades de falar sobre o processo. Eu acho Legal. que assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com o meu noivo, eu acredito que é só falando sobre o processo que aquelas pessoas que têm vontade vão sentir o momento em que aquilo vai tocar o coração e elas vão Isso. entender que aquele é o momento delas de entrar nessa jornada. Então, eu sempre digo que informação é muito importante. É, é. Então, eu estou muito contente. Obrigada. Ai, que bom, Rê, que bom. Então conta pra gente, quem que é você hoje? Você sabe que eu aprendi fisiculturismo? Acho que é Ah, assim, né? Com isso! você, né? Porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu falei, gente, que negócio é esse? E aí eu fui aprendendo com você. Então conta pra gente aí. Vamos lá. Então, vou começar contando quem eu sou hoje, depois a gente vai falar um Isso, pouquinho do que o processo me fez, né? Porque isso. se hoje eu sou uma mulher que eu brinco que é multifacetada, que faz um monte de coisas diferentes, eu devo muito ao processo. Ah, Então, hoje eu sou empresária, né? Eu uhum, sou diretora de assuntos corporativos na Apsen Farmacêutica, uma empresa da área da saúde que está aí super engajada com a questão toda da pandemia, da Covid. Nós somos fabricantes da hidroxicloroquina no Brasil, o principal fabricante, então a gente está bem aí à frente de todas essas questões da uhum. saúde. Mas, além de ser executiva, eu também sou atleta profissional de fisiculturismo. Isso. Competi aí pelo mundo, conheci alguns países, inclusive, competindo, então tenho o maior orgulho disso. O fitness me abriu muitas portas, eu sou muito grata a esse universo do fitness, tenho amigos queridos. E aí eu tenho um blog também, então eu sou
produtora de conteúdo, eu produzo bastante. Meu blog hoje tem mais de 1.000 artigos publicados. Que Ele vai legal. fazer 5 anos já já. E então eu faço bastante essa divulgação de coisas que eu acredito que são úteis para as pessoas, que vão ajudá-las, né? Inclusive Uhum, sobre o processo tem bastante coisa lá no meu blog. sei. Me mexe, o pessoal lê e comenta comigo. Até hoje, quando eu comentei, eu mandei uma lista de transmissão para os meus colegas, para os meus conhecidos, falando sobre a live. E Ah, que algumas pessoas legal. me falaram que leram o artigo no meu blog, queriam saber mais, enfim, então achei super Inclusive bacana. um capítulo inteiro do seu livro, né? Também, eu já ia chegar no meu livro também. Hoje Ah, também eu tenho um bárbaro. livro que chama Do Sonho à Realização. E claro que eu falo muito do processo, porque foi um grande divisor, acho que foi o maior divisor de águas da minha vida nessa área do autoconhecimento, com certeza foi o processo, né? Uhum. E aí, depois do livro, eu também me tornei palestrante. Eu tenho uma palestra que chama Do Sonho à Realização. E, além disso, sou rainha de bateria também de Então, uma escola de samba. que legal. Essa A lista parte é grande. maravilhosa. E isso tudo eu posso dizer que eu conquistei depois do processo, né? Até então eu era já uma diretora da Apsen Farmacêutica, né? Eu sou uma empresa familiar, eu faço parte da família. Então eu trabalho lá há 17 anos e já vinha construindo toda a minha carreira, toda a minha formação. Eu sou engenheira química de formação, mas depois eu Uhum. fiz a minha pós-graduação em finanças, fiz MBA para CEOs, enfim, fiz uma série de formações para seguir essa carreira de executiva. Que era ali, né? Era seu destino. Era meu destino, exatamente. E depois do processo eu descobri que eu poderia também, além desse meu destino, fazer outras coisas que me faziam bem e, acima de tudo, levar essa mensagem para as pessoas, que eu acho que é o que eu faço com o maior carinho, assim. É, é. E faz super bem, né? Você consegue juntar, né, a sua inteligência intelectual, a sua alma, né, ao seu corpo, né? E usando com muita maestria a sua inteligência emocional, né? Então, eu acho que a lição dada pelo Bob Hoffman, né, das nossas quatro inteligências, da integração dessas quatro inteligências, eu acho que você é uma das pessoas que, né, mais mostra essa integração, né? Claro que muita gente que fez o processo, né? 80% dos nossos alunos já fazem isso, né? Mas é que como você trabalha agora com o corpo, fica muito evidente esse equilíbrio, né? Que a gente Sim. lê o blog, vê primeiro a tua inteligência, eu acho que a sua leveza no escrever, você escreve de um jeito leve, o teu conteúdo, que é um conteúdo profundo, apesar de escrever leve, e como você usa teu corpo, né? Então, É. acho que você juntou aí essas inteligências muito bacana, né? É um jeito E acho que muito essa foi das bonito. coisas que eu queria exercer serem tão antagônicas, né? Então, quando as pessoas veem que é possível quebrar os preconceitos, né, de uma Isso. mulher atuando em áreas tão diferentes, enfim. Então, acho que isso foi um aprendizado muito grande. É. E há quanto tempo você fez o processo, Rê? Eu fiz em 2013, Ah, bastante tempo. bastante tempo. 7 anos, né? E aí, É, Elô, vou te falar uma coisa. Quando você me fez o convite, óbvio que passa um filme na nossa cabeça, né? Eu fiquei é, lembrando de tudo. E aí eu lembrei que eu fiz o processo em 2013. E como ele é bastante intenso, eu acho que eu recebi tanta luz na minha vida, tanta clareza de tanta coisa, que eu levei um tempinho para absorver tudo aquilo e começar o que eu chamo que foi o marco da minha grande transformação. Porque hum, depois, em 2015, foi o momento que a minha vida virou assim completamente. Foi quando eu lancei o meu blog, foi quando eu fui hum. competir pela primeira vez. Logo na sequência, eu lancei o meu livro. Então, se a gente pegar os 4, quase 5 anos, porque meu blog vai fazer 5 anos em outubro, a quantidade de coisas que eu consegui realizar, Nesses né, cinco com essa anos, né? força que eu absorvi, com essa capacidade de acreditar em mim, enfim, então acho que foi uma mudança muito grande. É, e o que você. Ah, bom, acho que você já até respondeu. Quer dizer, o que você recebeu, né? O que você levou do processo
foi essa capacidade de acreditar em você. Sim, Você exatamente. já, você, Eu ah, tinha, Elô, desculpa te interromper, eu não, tinha uma necessidade muito grande de ser aceita, imagina, a minha relação, eu trabalho com o meu pai, eu venho de uma história de uma empresa familiar, eu sou filha única, então assim, tinham vários aspectos na minha história que me faziam ter uma necessidade de agradar muito o tempo todo. uhum. Então, eu acho que com o processo eu consegui limpar essa necessidade, trazer a essência da Renata, né? Eu brinco que a cada ano que passa, né? Porque esse processo é eterno, né? É, Eu acho que eu vou ficando mais confortável na minha própria pele, olha que né? Como se fosse uma bacana. calça jeans mais antiga, que não é gostoso quando a gente põe aquela calça jeans que fala, ai meu Deus, essa calça tem o formato do meu corpo. Isso, é isso Então, foi mesmo. isso que eu conquistei. Então, com essa clareza, eu acabei tendo força para, primeiro, alimentar aquilo que eu tinha vontade, aqueles sonhos que viviam tão adormecidos no meu coração, né? Que eu consegui. Você já era atleta antes do processo? Eu já praticamente era. Eu Ah, só não exercia profissionalmente, mas eu já levava uma vida de atleta. Assim, eu já fazia sim. dieta, eu já treinava bastante. Mas eu achava, Elô, que já tinha passado o meu tempo. Ah, Porque eu achava que teria que ter sido uma decisão mais jovem. Achava também que não combinava com a minha carreira. Eu pensava, poxa vida, agora contar essa história para as pessoas vai ser tão estranho. Como que eu vou dizer para as pessoas que de repente eu vou estar de biquíni num palco? Como que as pessoas não vai ser vão. rainha da escola de samba. É! Como que as pessoas não vão misturar as coisas? Ou de repente uma coisa não vai descredibilizar a outra? Então Isso. eu tinha muito esse receio. Porque tem uma imagem da empresária, né, da CEO, da, da, a- da administrativa, né, daquela que precisa estar de terninho, né, toda Sim, arrumadinha, né, e de repente exatamente. aparece sambando de biquíni, né? Isso mesmo. Foi, Como é que foi uma junta? Porque quebra de paradigma imensa. você deve ter vivido muito preconceito, né? Sim, sim. Eu acho que eu vivi mais no começo do fisiculturismo. Ah, Então, como eu virei rainha depois, eu já tinha competido algumas vezes e tudo. você Então, eu já era acho que conhecida, né? exatamente. E no começo, acho que as pessoas estranharam de fato bastante. Mas o que foi muito legal, Eloy, que eu conto assim com muito orgulho, é que hoje as pessoas elas me acompanham, desde concorrentes, fornecedores, clientes, parceiros, as pessoas torcem. Então virou um pouco aquela do que no começo causava uma certa estranheza. Hoje Uhum. virou uma coisa meio que a gente participa juntos dessa construção, porque como eu compartilho bastante, né, a Sim, cada sim, conquista, a cada realização, as pessoas isso. passaram a caminhar junto comigo. Olha que lindo. E no começo, como foi você poder contar para tua família, para o teu pai, né, a sua decisão? Nossa, foi um desafio enorme, enorme. Eles não entenderam no começo, a minha família foi um pouco resistente, né? Tipo, pra quê? Aonde que isso vai levar? Também a gente teve que reaprender a conviver juntos, porque eu passei um grande período da minha vida não confraternizando da forma que eu confraternizava antes. Então eu já não podia mais comer o que eles comiam, beber o que eles bebiam. Então foi um período ali de ajustes para a gente se conhecer. Mas ao Hum, mesmo tempo, acho que foi um período onde a gente mais se fortaleceu, porque foi a primeira vez que eu impus os meus limites, que eu expliquei o que era importante para mim, por que que eu estava fazendo uhum. tudo aquilo. Então também foi um momento de diálogo, um momento de cura, um momento de a gente se aproximar numa outra perspectiva. Então foi muito muito legal assim ter vivido toda essa jornada. E você precisava estar muito segura de você, né? Que eu acho que essa, acreditando em você, que é isso que você disse que levou do processo, né? Uma das coisas, para poder aguentar, né? Porque muitas vezes eu gosto de histórias, né? Ontem ainda estava contando que depois que eu fiz o meu processo, há 30 anos atrás, eu não tinha todos esses mestres, esses mentores, né, que existem hoje que podem te ajudar, né? E eu precisava colocar o processo em movimento, e eu então li muitas biografias.
porque eu dizia, nossa, eu tenho que pôr positividade na minha cabeça, mas a minha referência é negativa. Quem vai me dar, né? E eu Aham. então lia biografias, né, de pessoas importantes, famosas e tal, porque eu queria uma referência. E aí, até hoje, eu acho que essas biografias, essas histórias das pessoas são grandes metáforas de aprendizado, né? Porque É, se alguém conseguiu, nós também podemos conseguir. Eu não, qualquer coisa, né? Você com essa vida de atleta, mas eu posso pegar o seu modelo e escolher ser cozinheira, né? sim, Qualquer coisa que eu queira. Então, por isso que eu gosto de contar essas histórias. Muitas vezes as pessoas inseguras vão batalhar, né, na família para fazer a mudança e desistem, né, por conta da pressão, da não compreensão, da é, dificuldade de conversa, né? exatamente. Até porque eu acho que não tem idade para a gente se descobrir e trazer essa leveza para nossa vida. Mas a gente tem que lembrar que a gente mudou. Muitas vezes, por exemplo, com o processo a gente muda rápido, mas as É, pessoas não têm essa referência. Elas isso. conviveram quantos anos, né? Eu, na época que fiz 30 e tantos anos, elas me conheceram daquela forma. De repente, eu falei: olha, mas peraí, a Renata é um pouco mais do que isso. Talvez eu nunca tenha mostrado isso para vocês como eu gostaria de mostrar. Então, tem Sim, novos acordos, tem novos. A gente tem que ter amorosidade também com quem mais a gente ama, de entender que eles ainda precisam conviver e aceitar esse novo, né? A gente está falando tanto agora do novo normal, né? Esse novo eu que está nascendo. isso. O Mesmo papai porque fala muito ah, ele gosta de chamar de que a gente reencarna em vida. Porque ele diz que nós temos muitos ciclos, né? E a gente tem algumas transformações na nossa vida, né? Então, essa expressão de reencarnar em vida, eu acho que é muito, muito é bacana, muito legal mesmo, é não mesmo. Eu é? nunca tinha pensado nisso. Olha, é mesmo. Que história bacana. É. E foi o que você fez, né? Você Sim, reencarnou em vida. completamente, completamente. E aí você foi fazendo e conversando, é isso? Teve um tanto de que você teve que ser rebelde para poder Sim, fazer? teve, teve. É, O é. começo, eu acho que tudo na vida a gente encontra o equilíbrio partindo um pouco para os extremos, né? Então você Uhum, vai um pouco para o extremo e aí uhum, você conquista aquele espaço, depois você entende que você não precisa viver naquele extremo, né? Você pode trazer de volta para um equilíbrio. Mas para uhum. quebrar padrões, às vezes a gente precisa ser um pouquinho extremista, né? É. Não, porque você precisava se posicionar, né? Exatamente. E ter certeza de que era isso que você queria, né? Até E acho que porque leva um sem. tempo, Elô, porque por mais que Isso. você tenha a sua certeza no seu coração, as pessoas elas precisam acompanhar a sua jornada. Então, hoje, se a gente conversar com os meus mais próximos, com certeza eles vão dizer que valeu tudo a pena, né? Sim. E que hoje a gente conquistou muita coisa juntos. Mas na Uhum. época, talvez não faria tanto sentido. Ah, será que ela vai dar conta? Será que não vai misturar as bolas? Será que, né? Então, acho que tem também um período de você vivenciar a jornada e mostrar o quanto isso te faz bem. E foi assim Uhum. que aconteceu com o meu noivo, porque a gente se conheceu muito depois que eu já tinha feito o processo, né? E eu nunca pedi para ele fazer o processo, embora dentro do meu coração, eu, claro que queria, né? Mas eu contava para ele sobre o processo. E eu percebo que ele decidiu fazer convivendo comigo e vendo a forma com que hoje eu levo a minha vida. Então, eu Que acho que ele lindo. foi observando e foi falando: poxa, eu queria ter essa determinação, essa persistência, essa disciplina. E às vezes ele me perguntava: você já era assim? E eu falava: não. Eu tinha, claro, traços de persistência, traços né, de ser muito disciplinada, mas eu sempre me sabotava. Uhum. Então, depois que eu consegui me libertar, até por isso que meu livro se chama Do Sonho à Realização, porque aí foi a coisa de assim, parar de sonhar e começar a realizar, E né? E aí fazer, você vai né? entregando realizações. Aham. Que lindo, né? E aí, eu gosto muito da ideia de processo, né? Eu gosto muito do nome que o Bob resolveu dar para um curso de autoconhecimento,
que é processo Hoffman, né? Aham. Porque nós somos um processo, né? O ser É, humano é um processo, né? é, Independente desse curso, né? Independente de consciência, independente se a gente conhece ou não, nós seres humanos nascemos com tudo a ser construído, né? é. E somos um processo. E é tão bonito pensar, porque dentro desse processo a gente primeiro não tem fim, então, né? Exatamente. Você tá cada dia com novos projetos, com novos jeitos, né? Cada dia usando a sua carreira, a sua vida de jeitos diferentes para te levar para diante, né? Para novos níveis, para níveis ainda não alcançados. Então, e isso a gente vai até o fim, né? É, Eu acho que até o fim da vida a gente vai se processando, né? exatamente. E aí, como o processo Hoffman, esse curso de autoconhecimento, ele é eu costumo dizer que ele é um pontapé na bunda, né? Ele faz né? É isso mesmo, a melhor descrição. Você dá um salto assim, né? Fala, opa, né? É, Eu subi um degrau e nem percebi, né? Em 7 dias você sobe um degrau na vida. Mas tem é, a escada inteira para subir, né? Você sobe um sim, degrau, mas tem uma escada inteira para subir. E eu acho que é isso que você está contando, né? E leva um tempo em cada degrau para você ir amadurecendo e tendo condição de ir para o próximo, né? é. Mas eu lembro, Elô, de uma coisa que vocês falam no processo em relação a essa escada ou essa subida, que a gente nunca volta ao estágio que nós estávamos. E é Isso. impressionante, porque eu posso dizer que já que fazem tantos anos que eu fiz, né? Embora eu tenha É, feito master depois, mas realmente a gente nunca volta ao estágio que nós chegamos. é, Sempre é. evoluindo. Para Aquela aquele consciência degrau. que você toma, ela é poder, né? Ela é sua. Isso. E eu acho É, muito bacana porque a gente vai criando as ferramentas para perceber se você sair, né? Se você por acaso é natural na vida. A gente sobe 2 degraus, daqui a pouco sem querer desce um. Mas você tem a consciência de que você desceu e você fala, opa, não, eu já sei que eu posso estar um degrau acima. Então agora eu isso. preciso me organizar para subir esse degrau de volta. Eu já É. sei como é estar aqui, né? Você sabe que eu costumo dizer que os alunos do processo, eles nunca mais aceitam vida mais ou menos. É Então, ou a verdade. vida vai ser boa ou a vida vai ser boa. É E isso daí mesmo. a gente vai trabalhar para que a vida seja boa. E quando ela não tá, né? A hora que a gente percebe, opa, tá mais ou menos, fala, não, mais ou menos não. Mais ou menos eu não quero, eu quero melhor, né? É isso mesmo. E acho que é isso que você está falando, né? Não é, o crescimento não é linear, né? É, Não é uma linha reta, a gente não vai sempre para o alto, é né? verdade. Hoje eu ainda estava escrevendo um artigo sobre o fim da pandemia, né? Uhum. Ou o fim do limite social. E eu estava dizendo, gente, eu não vou voltar para lugar nenhum, porque eu não volto, eu vou sempre para frente. Então, essa história de voltar é bobagem. A vida, ela caminha de uma maneira espiral. É, E aí parece que a gente está voltando, mas a gente está 1 milímetro à frente. Isso sim, sempre. Então, numa espiral, eu estou sempre num milímetro acima daquilo que parece que eu estou voltando. Mas essa pandemia, com certeza, a hora que a gente está voltando, nós estamos 2 milímetros acima, né? sim. Essa pandemia deu uma sacudida, a gente está voltando. Então, eu falei, não, então não vamos falar de volta, nem vamos falar de normalidade, a gente está indo para um outro lugar, Aham. né? É, E se voltar para o normal deve ser muito ruim, porque o nosso normal estava muito ruim, tá né? muito. O nosso normal excluía as pessoas, o nosso normal era extremamente preconceituoso, o nosso normal só exigia beleza, riqueza, sucesso, era uma escravidão sem fim. Então, Exato. eu prefiro ir para frente do que voltar para qualquer lugar. Eu não quero voltar para lugar nenhum, eu quero ir para frente.
né? E acho que isso, pensar nesse caminho de processo e de ir para frente, é o que vai, é o que o processo nos oferece, né? Porque Sim. ele é um caminho de consciência, que é isso que você falou, né? É, É uma consciência tremenda e você nunca mais volta. nunca mais volta. Porque não Nunca. tem volta, né? Você vai É, para frente, né? exatamente. Às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, né? Sim, faz parte da vida, não tem jeito, né? E você que entrou numa área de competição, como é isso, competir? Né? Porque Eu me daí ainda. descobri super competitiva, Elô. Eu nem sabia, na verdade, Ah, porque até então eu não tinha um temperamento muito de competir. aham. E eu tenho um temperamento colaborativo e tudo, né? Mas eu me vi depois que eu entrei. Tanto que quando eu fui competir pela primeira vez, eu achava que era um desafio que eu tinha me posto, era uma coisa que eu queria realizar, era um sonho. Então eu achava que eu ia subir naquele palco e falar, poxa, legal, cumpri esse objetivo, valeu a pena, me diverti. Mas que nada, a partir do momento que eu pisei naquele palco, eu queria ganhar de qualquer jeito. Tanto que quando eu voltei da minha competição, eu cheguei aqui no Brasil, porque eu competi nos Estados Unidos. Eu escolhi uma nova competição 6 meses depois, que era um tempo suficiente para eu me preparar. Me inscrevi, mas na mesma hora, me inscrevi na competição, imprimi um porta-retrato com a foto da minha competição, que eu tinha ficado em terceiro lugar. Coloquei lá com a minha medalhinha, arrumei todo um altarzinho aqui no meu escritório. E do outro lado eu coloquei um porta-retrato igual, vazio, com a frase, aguardando a foto do primeiro lugar, a data da competição. E eu olhava para ela todos os dias. Eu tinha uma certeza que eu ia trazer aquele primeiro lugar. Tanto é que trouxe, realmente. Então eu me vi bastante competitiva, assim. Então, tanto que eu brinco, até brinco muito com o meu noivo, que a gente tem muita intimidade, a gente é muito amigo. E eu falo com ele, eu falo, não tenta competir comigo, porque eu vou Eu até vou o fim. ganhar. Eu Vamos ser vou amigos, ganhar. colaborativos, porque se a gente entrar em competição, não é legal. É, e isso, essa história é bacana, né? Porque assim, o que você precisou fazer para chegar no primeiro lugar? Muita coisa, Elô, muita dedicação, muita dieta, muito treino, muito reaprender uma série de coisas que eu não sabia, inclusive descansar, porque eu sou workaholic, eu sou apaixonada, tenho uma Ah, energia muito grande. Então eu adoro trabalhar, tô sempre fazendo um projeto novo e tal. Então eu tive que aprender a dormir uma certa quantidade de horas para que meu músculo pudesse se recuperar adequadamente. Então foi praticamente me reinventar, né? Eu brinco que eu troquei de pele nesse processo todo de competir. Mas, ao mesmo tempo, eu até escrevo bastante sobre isso no meu blog, eu brinco que meu corpo foi meu laboratório. Então, eu sim. fui testando. Eu fui testando os modelos de dieta, eu fui testando os horários de treino. Então, eu vivi esses últimos 5 anos fazendo e ainda faço uma série de testes. Agora, por exemplo, que a gente está em quarentena, É. eu tive que retestar tudo de novo, né? Adaptar um treino que desse para fazer em casa, mudar a minha alimentação para fazer uma alimentação que ficasse adequada com a quarentena. Então, eu acho que o tempo todo eu tô, mas a gente vai tomando uma consciência do corpo. Então, você começa a perceber o seu corpo de uma forma que antigamente eu não percebia. Hoje, se eu tiver uma dorzinha em algum cantinho do corpo, eu sei identificar, entender, saber por que que aquilo está acontecendo. E acho que isso também que me fez me apaixonar muito pela musculação, pelo fisiculturismo, porque essa arte de você esculpir o seu corpo, você vai aprendendo bastante o tempo todo. E não tem fim também, é um aprendizado eterno. Você já tinha escolhido essa área antes do processo? Você já era Já. atleta de. É. Não era atleta profissional, mas eu já treinava a musculação como se fosse um atleta, assim, não só para trazer qualidade de vida ou para Uhum. ficar com o corpo ok, mas eu treinava para chegar num nível parecido com os atletas. Logo, tipo, nunca igual, porque o processo de um atleta é bastante específico. Sim. E aí você decidiu ser atleta e competir depois do processo. Foi isso? Que daí você assumiu essa Foi. Renata. Foi. Foi aquela E, coragem de assumir as coisas que eu tinha vontade, sonhos antigos. Eu acho que competir foi o que eu, com o tempo, acabei misturando uma série de coisas que eu gostei quando era mais nova e que eu hum, abri mão.
Então, a minha infância e adolescência inteira, eu me formei em balé clássico, eu fiz uma série de danças musicais, eu adorava cantar, dançar. Então, eu vivia muito esse lado artístico. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 17 anos, e para não viver o que minha mãe viveu, eu fiz uma promessa para mim ali com meus 17 anos de que eu ia ter uma história diferente, então eu ia ser uma executiva de sucesso, eu não ia depender de ninguém, enfim. E ali eu virei a chave, então eu esqueci o lado artístico da Renata e foquei na minha carreira. E foi estudar. Que foi muito bem, obrigado. Estudei, emendei faculdade com pós, com MBA, com cursos, me formei em inglês, fui fazendo uma coisa atrás da outra. Colecionei um monte de diploma na parede, mas de repente eu me vi divorciada, porque eu já fui casada, né, anteriormente, meu primeiro casamento. Eu me divorciei em 2009. Então minha vida pessoal estava uma bagunça e eu tinha uma carreira até então bem sucedida, né? Eu falei, gente, que bagunça que eu fiz na minha vida, que eu não percebi. E foi aí que eu comecei, em 2009, uma busca pelo autoconhecimento. E eu ainda não conhecia o processo. Uhum. Então, fui, né, fazer terapia e buscando, lia livros, buscava cursos, enfim, até que eu soube sobre o processo. Aquilo, como eu falei, que eu acredito, tocou o meu coração. Eu falei, peraí, me conta um pouco mais sobre esse processo aí, que eu acho que eu estou precisando dele. E eu me inscrevi e fui para o processo, sem saber nada do que se tratava, assim, não tinha muitas informações. Mas eu tenho muito esse guia interno, né? Eu acho que quando a gente Uhum. sente no nosso coração que aquilo é para nós, a gente já tem aquela, né? Eu tinha essa certeza, falei, eu vou pro processo. E aí depois que eu fui, foi maravilhoso. Então, aí É, toda a história que você sabe, fiquei com vocês depois por mais um ano fazendo acompanhamento, que foi isso. incrível também. Foi um ano muito rico da minha vida. E logo depois veio um ano onde eu estabilizei toda aquela novidade e na sequência começou essa transformação toda que eu te contei. E daí, foi daí que você juntou, por isso que você escreveu o livro do sonho à realização, né? Quer dizer, você Foi, resgatou o sonho infantil, resgatou o sonho da Renata, né? Aí você foi. não Eu fui escutar precisava. aquela menininha, falei, gente, peraí, por que que eu deixei lá guardado esse sonho, né? E aí eu fui entender por que que eu vivia tantos ciclos emocionais. Aquela coisa de que, poxa, mas tá tudo bem na minha carreira, tá tudo bem nos meus relacionamentos, mas parecia que tinha sempre uma bagunça interna. Sempre Uhum. uma inquietude interna, uma necessidade de algo que eu não sabia o que era. Então era essa falta de alimentar o que a minha essência, o que a minha alma estava pedindo, né? Uhum. Então foi só quando eu comecei a aceitar isso e começar a colocar em prática, ter um plano, ter algo para realizar, que as coisas foram se acalmando, se assentando. E aí Sei. tudo foi se organizando. Você vê minha vida pessoal também. Então o É, Toledo daí, veio numa aí. outra vibração, né? Num outro, a gente tem um relacionamento hoje super bacana. Os dois se ajudam, se entendem, São né? tão diferentes, né, Então, Renata? diferente. Nossa, 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 como são diferentes. Essa história de que as diferenças nos atrapalham ou nos afastam, né? Você prova exatamente o contrário, né? Nessa relação, né? Eu vi uma frase que eu gostei tanto, eu até postei, não sei se foi essa, acho que foi semana passada, que eu postei que eu sou a bagunça dentro dele e ele é a Isso. calmaria dentro de mim. Porque é exatamente isso. Eu entro lá, bagunço tudo na vida dele, falo, gente, vamos mudar tudo aqui. E ele vem e me acalma e a gente se equilibra. E é muito legal, né? E você tem essa coisa, né? De movimentos tão diferentes, né? Porque Sim. tem a executiva, a séria, aquela que tem que tomar decisões importantes, principalmente agora, né? Nesse momento tão difícil de saúde, de não saúde, é uma escolha entre vida ou morte, como que contribui, né? E isso é uma decisão, né? É, com consciência, com responsabilidade, e aí parece assim, né? Nossa, uma seriedade, né? E por outro lado, a gente vê sua leveza tão leve que é capaz de sambar como samba na avenida, né? E É, precisa ser muito leve, né? Para poder fazer aquilo
leve aqui, né? Não é só o corpo leve, né? Porque é um salto desse tamanho que eu falo, Deus, como que dá? É isso mesmo. Nem, eu nem descalça consigo fazer isso, ela com um salto desse tamanho. Então, são movimentos muito diferentes que você faz dentro de você, e aí amar, né, e se relacionar tão amorosamente com uma pessoa tão diferente de você é uma facilidade, né? Porque você tem esses extremos dentro, né? Sim, é É, verdade. e equilibrar isso é uma coisa bem, bem bonita e é um exercício constante, né? É. E o nosso relacionamento mudou muito depois que ele fez o processo, porque eu brinco que os processados, a É, gente enxerga o mundo de uma outra forma. é. Não tem jeito, é uma forma de enxergar o Muda o mundo ponto de diferente. vista. É, Muda. é. Então, quando você tem alguém caminhando com você que enxerga da mesma forma, então a gente evolui juntos, a gente aprende juntos, erra juntos, acerta juntos, enfim. Mas é uma parceria nesse sentido, uma parceria de um puxar o outro para cima e mudou bastante. Então, eu sou muito feliz. E o que eu sempre digo, justamente por não ter incentivado, mas acabei incentivando pelo exemplo, né? Então, eu acho Isso, que muito é o legal. mais bonito, né? E aí depois, para quem está assistindo que não sabe essa história, eu fui com ele fazer o master, né? E que foi Isso. outra O bênção, assim, Master, muito gente, para bonita. quem não sabe, é um final de semana, porque o processo Hoffman é uma imersão, é um curso de autoconhecimento que dura 7 dias. Ele é intenso e intensivo, por isso que eu brinco que é um pontapé na bunda e que você sobe um degrau, às vezes dois, três, né? Você vai É, meio assim e sobe, muda o nível da vida, sem dúvida nenhuma. A minha vida também é um antes e um depois. Eu larguei tudo que eu fazia para ficar com essa metodologia e a Rê está contando dessa diferença. Um tempo depois, as pessoas querem mais. E elas falam, bom, e agora? Né? Já consegui isso, aquilo, eu quero voltar para o processo. E aí, não, processo de volta, não. O que a gente sugere? Vem fazer um final de semana, são 20 horas de trabalho, onde você revive, né, a história do processo, já de outro ponto de vista, né, porque você já está no andar de cima, né? E é, aí, muitas vezes, você dá outro salto, né? é. Você sobe mais degraus. E eu recomendo que os casais façam juntos. Então, assim, o que eu recomendo? Processo Hoffman, casais separados. Master, processo Hoffman, casais juntos. E aí a Rê atendeu a recomendação e eles foram juntos, né? É. E foi muito especial também. Os dois. O Toledo também, aliás, ele mandou um beijo para você. É lindo. Ele quer te fazer um convite, porque ele está com um podcast super bacana. Ele quer te convidar para te entrevistar Ai, também, ótimo, para falar do ótimo, processo. E, ótimo. enfim, nós somos dois apaixonados que amamos muito vocês. Então, a gente quer disseminar para o mundo esse É, processo que a gente tanto ama. E que fez tanto bem para nossa vida, né? e a Rê não cansa, né? Então é no livro, é no blog, agora aceitou meu convite, é conversando com as pessoas. Então ela está sempre falando do processo Hoffman, e isso para a gente é um orgulho, né? Ah, eu acho Mas que quando a gente passa por alguma coisa, Elô, que nos ajuda tanto, né? O meu livro foi assim, eu falei, gente, eu quero contar para as pessoas que elas podem levar uma vida mais leve. tem um capítulo inteirinho só do processo. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa experiência, né? O mundo já está cheio de coisas, né, negativas, nesse momento mais do que nunca. O que eu tenho mais escutado das pessoas é não liga o noticiário, não liga a televisão, senão você pira. Então, eu acho que eu sempre quis trazer boas notícias e o processo, com certeza, é uma delas que eu faço questão de contar. Eu conto na minha palestra, sempre. Então, as pessoas que me conhecem sabem. Inclusive, hoje que eu comentei que eu mandei a lista de transmissão, É, e aí algumas amigas lembraram. Uma amiga minha que foi me buscar quando eu voltei do processo, ela, Rê, eu é, lembro como se fosse hoje. que legal, né? E aí, falando em dias de hoje, Rê, eu queria que você contasse, né? Como é que você administrou? Porque você é tão para fora, né? E aí tinha a academia, tinha a preparação para o carnaval. Que bom que foi depois, né?
é, que deu ainda para brincar no carnaval. Mas tem toda essa imagem aí, né, de corpo, de trabalho, de atleta, e de repente tudo isso parou. E Sim, como foi? E isso aconteceu com uma porção de gente, né? Você acabou indo um pouco para a área do entretenimento, né? Porque carnaval e aí tudo para. Foi a primeira coisa que parou e a última que vai voltar, é o que o pessoal está dizendo, né? É, sim. e aí, como que com tudo que você é hoje, você está lidando, né? Ou lidou, ou como é que tem sido esses praticamente 4 meses, né? De isolamento social? Conta pra gente, Sim, porque é uma aula para todo mundo, né? sim. Bom, eu acho que eu sou bastante resiliente. Então, esse período para mim foi um período que eu, primeiro, aceitei, porque Uhum. é uma questão externa que a gente não pode mudar e que a gente precisa aceitar. Estamos vivendo esse momento. Ninguém tem Isso. controle sobre isso, ninguém tinha planejado, ninguém sabia que isso podia acontecer, né? E segundo, que eu me vi no olho do furacão pela questão da Apsen, né? Então, do dia Sim, para a noite, a nossa vida virou de ponta cabeça ali, com várias questões, mas também com a questão da hidroxicloroquina. isso. E também com os dilemas de colocar as pessoas em isolamento social, não parar uma fábrica que faz medicamento. Então, como que a gente mantém a segurança dessas pessoas? Então, foram muitas ações naquele começo voltadas a essas questões da Apsen. Mas, por um outro lado, tem a Renata também, que tem todos esses outros aspectos, tem a vida pessoal também, né? E eu enxerguei esse momento como um momento de oportunidade, Lô. Ah, que bom. Eu quase não fico em casa, então eu tive a oportunidade de curtir a minha casa, de curtir o meu noivo, de curtir os meus bichos. Eu fiz muitas coisas que eu jamais faria em outras épocas, então eu li bastante, eu escutei um monte de podcast, assisti um monte de série no Netflix. Então, eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer e eu tenho me mantido bastante ocupada dessa forma, sempre Uhum. conectada com as pessoas. Então, eu tenho muito carinho pela minha comunidade, por exemplo, da minha escola de samba. Então, eu estou sempre com eles, seja no WhatsApp, seja no Instagram, conversando, mandando um carinho, participando, ajudando nas ações sociais, enfim. Mas eu acho que eu lidei bem nesse sentido. Eu enxerguei como uma oportunidade de a gente repensar tanta coisa que estava errado, É. que eu acho que a gente precisa aproveitar este momento. E o que que você pensou? Você pode compartilhar? Quais foram as suas reflexões, assim? Tem uma proposta aí de fazer diferente, um aprendizado? Total. Quando eu mudar de nível, quando a gente sair dessa situação, eu vou em frente como? Né? Que foi Eu que você tenho, aprendeu? eu tenho, com certeza. Eu acho que eu fiz uma série de reflexões pessoais minhas, que depois eu transbordei para a empresa, quanto eu fiz reflexões em relação a nós, enquanto sociedade, enquanto, né, seres humanos, como que a gente vinha cuidando um dos outros, né? Isso. Eu fui agora no final do ano, no ano novo, pela primeira vez para o Japão. Era uma vontade muito grande minha e do Toledo. Hum, E nós fomos para lá e a gente foi justamente para fazer uma viagem mais, digamos, espiritual. Assim, a gente visitou os templos, a gente fez todos os rituais de que purificação. legal. Foi uma viagem muito legal. Mas, ao mesmo tempo, ela já tinha causado muita reflexão para nós, porque a gente viu que os japoneses já usavam a questão da máscara, eles já eram muito mais conscientes no cuidado com o outro. Quando a gente voltou, a gente já estava com uma cabeça um pouco diferente, né? E aí, logo quando tudo isso aconteceu, eu acho que um dos primeiros aprendizados que ficou foi o quanto nós, principalmente brasileiros, a gente precisa se preocupar não só conosco, mas também com o outro. E o quanto Hum, cuidar de nós nessa pandemia ficou comprovado que é cuidar do outro. Porque o ser humano tem um pouco de isso. dificuldade de achar que ele cuidar dele, acho que é meio egoísmo, ou é, né? É. E eu acho que a gente trouxe essa consciência de que eu preciso primeiro me cuidar para estar bem para quem eu amo, para fazer Uhum. bem para quem eu amo. Então, acho que se a gente conseguir levar essa consciência para a nossa vida e aplicar nas outras instâncias, que não só a da saúde, né? Mas todas Isso. as outras interfaces de relacionamento, com certeza a gente já vai ter um ganho imenso.
E eu, pessoalmente, já estou com uma série de projetos que eu estou tocando, que estão no forno. Muitos ninguém sabe, mas eu vou dar um spoiler para vocês, Oba, porque oba, eu não oba! me aguento. Mas a gente está com alguns projetos sociais aí para encabeçar em breve, muito legais, voltados a desenvolvimento para primeiro emprego, capacitação. Então, são algumas coisas que a gente quer fazer para trazer a nossa contribuição para o mundo, né? Acho que se cada um Uhum. fizer um pouquinho, a gente escolheu uma causa para cuidar e a gente vai cuidar dela com muito amor. Ai, que bacana. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados, né, desse momento de pandemia. Eu tenho falado muito disso, é como nós fomos excludentes, né? Como a gente deixou gente de fora, Uhum. na caminhada humana mesmo, né? Como uns têm direitos e outros não têm, uns têm oportunidades e outros não têm. Uhum. E que isso é responsabilidade de quem tem a oportunidade, né? É. A gente precisa ampliar esse leque de oportunidade. Então, eu estou dizendo que eu vou para frente e vou para frente de uma maneira muito mais inclusiva. A gente vai precisar aprender a lidar com o diferente e com as nossas diferenças, né? E acho que o seu modelo é muito lindo, né? Porque dentro do que eu penso, essa pandemia me mostrou bastante as nossas diferenças internas, como nós somos. é, é, eu tenho brincado assim, como a gente é bipolar, né? Como nós somos, como nós somos antagônicos, né? O medo é o oposto ao amor, mas nós temos o medo e temos o amor dentro de nós, né? Uhum. É. A alegria e a tristeza, né? A raiva e a compaixão, e tudo isso nos compõe. E a Sim. gente tem muita dificuldade de administrar essas diferenças É. internas. Sim. Nós mesmos excluímos comportamentos, né? Porque eu sou dura, por exemplo, ou porque eu agrido nas palavras, ou porque eu ajo com estupidez, eu afirmo para mim mesma que eu não sou amorosa, porque uma pessoa amorosa não faria isso. E aí eu excluo a minha capacidade de amar. E isso é o que a gente vive lá fora, né? Como eu excluí as pessoas com o meu julgamento. Uhum. E o julgamento me rouba a vida, né? Me rouba o É. amor, porque se eu sou má, então eu não sou boa. O julgamento tira a minha melhor humanidade, que é a soma de tudo isso. É a soma de todo o meu bem e de todo o meu mal, dessas minhas diferenças. Ora, se eu tenho dificuldade de lidar com as minhas diferenças, imagina a dificuldade que eu tenho de lidar com a diferença do outro. É. Principalmente porque eu começo no julgamento, Sim. né? Na classificação, no rótulo, e aí eu tiro dele, eu não enxergo o outro lado, quer seja bom ou ruim, né? Porque às vezes eu digo assim, nossa, a Renata é maravilhosa, é extraordinária, é sensacional, e daí eu fico sabendo de um comportamento seu que eu não gosto. E aí eu digo, como que ela faz uma coisa dessa? Essa mulher, ela não podia fazer isso. E É isso daí mesmo. e daí vai do céu para o inferno, né? Porque essa pessoa maravilhosa, e aí, de repente, como ela faz isso? E aí foi lá para as profundezas do inferno. E a É. gente faz isso com as pessoas, com os nossos bem-amados, aqui ao nosso redor, né? Sim. E nessa Muitas pandemia, vezes até mais duro com os nossos bem-amados, né? A gente é mais aliás, tolerante com o outro e mais crítico com quem mais a gente ama. Aliás, é exatamente isso que a gente faz, né? Os mais queridos são os que a gente mais exige, o que a gente mais cobra, o que É. a gente menos perdoa, o que vai do céu para o inferno o tempo todo, né? É.
E nessa pandemia, eu fiquei pensando muito, né, refletindo muito a respeito das nossas diferenças internas, da nossa humanidade, que essa humanidade que nos pertence, que ninguém consegue tirar nem negar. Eu posso fingir que ela não existe. E aí, Uhum. se eu não me encontro singular, né? Se eu não me encontro humana, eu também não autorizo o outro a essa humanidade. E aí eu excluo. Não fez o que eu queria, eu tiro da minha vida. Não fez como eu acho que estava certo, eu tiro da minha vida, né? Eu excluo. E isso a gente fez de tal forma que nessa pandemia a gente se descobriu doente. Não foi? Como humanidade. Totalmente, É por isso que eu totalmente. digo, gente, eu não quero voltar, não. Não Não, de volta, jeito nenhum, não. né, amor? Não volta, porque estava ruim, estava Tava doente, ruim. né? Estava doente. E o mais grave é que a gente não sabia. Não sabia, isso que é impressionante, né? A Não gente sabia. nem tinha percebido essa doença. O E, ser e humano vai graças a levando, Deus, né? Vai vivendo. E vai vivendo, e vai correndo, e vai ficando sem tempo, e vai tendo uma atividade atrás da outra, e aí um sucesso tem que ter outro sucesso, e aí um dinheiro tem que ter mais dinheiro, e não para. E de repente a pandemia fez, É. para aí. E aí eu não tinha, eu, por exemplo, eu não tinha outra coisa para fazer a não ser refletir. Uhum. Eu dizia, cara, para que aconteceu isso? Porque o processo me trouxe essa pergunta, né? Que eu uso a vida inteira, que eu digo, para quê? Para Uhum. que aconteceu o que aconteceu? E claro que eu só posso fazer a pergunta para mim. Sim. Para que aconteceu isso comigo? E aí eu fiquei me vendo nessas diferenças, né? Nessas dicotomias, nessas polaridades, onde a gente pode somar. Onde que a gente pode se somar? Uhum. E você é um exemplo tão lindo disso, porque você somou extremos. E quando a gente soma, quando a gente inclui, a gente corre riscos. Uhum. E É você verdade. correu muitos riscos. Sim. Né? Você provavelmente foi criticada, você foi desconfiada, né? Desconfiada no sentido das pessoas falarem: será que vai Uhum. dar? Será que Muito. ela fez a escolha certa? Né? É, e o teu desejo de somar quem eu me construí, com quem eu sonhei que seria, porque acho que Uhum. foi isso que você fez, Foi. Foi né? exatamente isso, amor. Essa soma, para mim, é um exemplo, né? Por isso que você foi uma das minhas convidadas, porque eu falei, a gente precisa falar de pessoas que deram certo, não de sucesso só, né? Uhum. Porque muita gente fez e deu sucesso, mas como fez isso? Uhum. Porque esse é o aprendizado, acho que, da quarentena, né? É, Como? Como nós vamos viver de agora em diante? Né? exato. Não pode ser normal, porque aquele normal lá estava doente. Uhum. E Aquele você, normal era você tudo menos normal, né? isso, isso, né? E você se fez essa pergunta uma vez na vida, né? Sim. Como que eu faço para Uhum. dar certo? Como que eu faço para me incluir? Como que eu faço para ser quem eu sempre quis ser e para ser quem eu já sou? Como que eu É, junto isso, né? exatamente. E acho que a grande palavra e o grande ensinamento dessa live é o autoconhecimento, Uhum. porque dá para juntar, né? Dá Você- super. quando eu fiz a pergunta, o que você fez na quarentena, a sua primeira resposta foi: eu aceitei. Uhum. E essa é a resposta que a gente precisa dar para as nossas polaridades, É, né?
para o nosso grande e pequeno, acima e abaixo, branco e preto, os nossos extremos, se nós aceitarmos, dentro dos extremos, tem um espectro de tanta possibilidade, que aceita e soma. E acho que foi isso que você fez, né? Aceita esse sonho infantil, aceita a mulher que eu já sou, porque você chegou no processo já pronta e construída. Como é que eu junto? Né? Eu comecei falando que você é um exemplo muito, muito claro por conta do corpo, né? Que a gente assiste e vê, porque a inteligência espiritual, emocional, a gente não enxerga, né? E o corpo físico a gente vê. Então, você é o exemplo da proposta desse novo, ou dessa vida pós-pandemia, né? Como é que a gente se apropria de tudo que nós somos? Como que a gente integra as nossas inteligências? E você é um exemplo, né? E acho que essa live trouxe para a gente um exemplo de que é possível. É possível o caminho espiritual dentro de um corpo de uma fisiculturista, né? É possível uma inteligência intelectual precisando lidar com crises e dramas e, ao mesmo tempo, uma inteligência emocional para se cuidar e se manter sem perder a integridade. É verdade. Né? Então, eu queria super te agradecer esse exemplo de vida, né? Tudo que foi conquistado. Eu fiz uma live ontem com o Tiago Salvador, que também conquistou coisas lindas, completamente diferentes, é tão legal isso, né? E ele me agradecia, eu dizia, não, Tiago, não fui eu, né? Eu nem inventei o processo, olha que lástima, né? Eu só aplico o processo, eu nem inventei ele, né? Mas a nossa gratidão por vocês, pelo lindo trabalho que vocês fazem, vai ser eterna. Que Porque delícia, assim né? como eu tenho isso no meu coração, até me arrepia. Imagino como deve ser gostoso para vocês, quantas vidas vocês ajudaram, quantas pessoas vocês conseguiram deixar a vida mais leve, mais feliz, mais plena. Então, acho que isso é algo muito, muito especial. Continuem, porque, como eu falei, eu tenho muito amor. Eu sou muito grata ao processo, muito grata a vocês, porque de fato foi uma grande transformação. Eu não acredito que eu chegaria onde eu cheguei, pelo menos não no tempo que eu cheguei sem o processo. Que lindo, né? E hoje, com toda a confusão vivida, o que a gente mais hoje acredita é que as pessoas precisam de fato passar a vida limpo para poder viver essa integração, né? A integração do passado, a integração do presente com o futuro, a integração das nossas polaridades, a integração das nossas inteligências, né? E o processo, Elo, eu acho que é um presente que a pessoa se dá, sabe? Eu acho que é um presente daquele momento, pelo menos comigo foi assim, foi um momento de que eu falei, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu não sei como. E quando eu soube do processo, eu agarrei aquela oportunidade e falei, peraí, aqui acho que é algo que pode me ajudar. Então, eu acho que é um presente que a pessoa se dá. E eu sei que muita gente coloca empecilho, que, poxa, mas são 7 dias sem falar no telefone, incomunicável, poxa, mas tem um investimento. Mas eu sei que a gente também dá um jeito para ficar 7 dias viajando, a gente dá um jeito para investir em outras coisas. Então, acho que não tem nada mais importante do que a gente investir em nós mesmos. A gente é o nosso maior presente, o nosso maior bem, o maior legado que a gente pode deixar é cuidando desse corpo, desse espírito, dessa alma, né? De todas essas inteligências e conseguir fazer com que elas convivam em harmonia. Porque senão a gente fica nessa guerra eterna, essa guerra da emoção com a razão, essa guerra com o espiritual. Quando a gente vai para o processo, a gente consegue organizar essas coisas no mesmo ambiente de proteção, né? Que Eu acho lindo. que esse é um presente muito grande, que eu desejo que muitas pessoas tenham seu coração tocado e possam experimentar essa experiência.
Que lindo. Obrigada, Rê. A gente está terminando, o Insta derruba a Obrigada pelo gente, né? convite. E eu só posso te agradecer, contar para vocês, tem aí, nós estamos voltando dia 4 de julho, o processo está voltando, então tem mais aí muita gente para passar a vida limpo. Rê, Que obrigada, maravilha. e a gente vai se Obrigada, Edu. falando. Com Um certeza. beijo.